Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou bem. Nas 3 partes anteriores, José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Mas em cada fase o Senhor estava com ele, até que em um único dia, José passou da prisão ao trono, tornando-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E agora, os irmãos que o venderam estão curvados diante dele, sem saber quem ele é. O que você faria se, depois de anos de sofrimento, as pessoas que destruíram a sua vida aparecessem na sua frente, completamente à sua mercê? Você poderia se vingar, você teria todo o poder para isso. O que José fez nesse momento é o que faz essa história ser eterna. José reconheceu os irmãos, mas não se revelou imediatamente. Primeiro os testou, falou duramente com eles, acusou-os de serem espiões, prendeu Simeão como garantia e exigiu que voltassem com o irmão mais novo. Benjamim, filho de Raquel, o único irmão de sangue de José. Os irmãos, sem saber que José entendia cada palavra, começaram a falar entre si: verdadeiramente somos culpados a respeito de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos suplicou e não ouvimos, por isso nos veio esta angústia. José se virou e chorou. 13 anos depois, os irmãos ainda carregavam a culpa, ainda ouviam o choro de José no poço. A consciência humana não esquece o que o coração sabe que foi errado. Depois de meses de idas e vindas, de testes, de provas, de momentos onde José precisou se virar para não se revelar antes da hora, chegou o momento. José não conseguiu mais se conter, mandou todos saírem da sala, ficou sozinho com os irmãos. E então, com um choro tão intenso que os egípcios ouviram do lado de fora, José disse: meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram paralisados, sem falar, aterrorizados. José continuou com a voz embargada: chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito agora. Não vos entristeçais, nem vos ireis com raiva por me haverdes vendido, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Não havia acusação, não havia lista de erros, não havia cobrança de dívidas, havia perdão. José abraçou Benjamim e chorou sobre seu pescoço, abraçou cada irmão e chorou sobre todos eles. Mais tarde, quando o pai Jacó faleceu, os irmãos tiveram medo. Acharam que José havia esperado o pai morrer para se vingar. Foram a José, prostraram-se, disseram que eram seus servos. E José respondeu com uma das frases mais profundas de toda a Bíblia: não temais, estou eu no lugar de Deus. Vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que vemos hoje: preservar a vida de muito povo. Vós planejastes o mal, Deus tornou em bem. Não ignorou o que foi feito, não fingiu que não doeu, não minimizou a traição, mas viu, além dela, viu a mão de Deus operando dentro na maldade dos homens, não aprovando o mal, mas redirecionando para um propósito que nenhum deles poderia imaginar. José não perdoou, porque os irmãos mereciam perdoar.
contigo no escuro. Quando tudo parece perdido, Deus está preparando a virada. Quando você tem poder para se vingar, o perdão é mais forte. A história de José não é sobre um homem que teve sorte. É sobre um Deus que nunca largou a mão de um homem, mesmo quando esse homem estava no fundo de um poço. E esse mesmo Deus não largou a sua mão também. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente qual das 4 partes chegou mais fundo em você. E se inscreva no canal para mais histórias bíblicas incríveis. A Bíblia está cheia de histórias assim, reais, humanas, dolorosas e transformadoras. Nos vemos no próximo vídeo. Vós planejastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. A última palavra nunca foi deles.